Boa tarde, pessoal. Eu espero que vocês estejam todos bem, assim como eu também estou. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho. Eu queria primeiro saber de vocês, se vocês têm gostado dos vídeos, das dicas que eu tenho passado para vocês, se vocês também estão praticando. Não adianta, olha que eu já falei isso para vocês, não adianta a gente ficar aqui aprendendo, eu também aprendendo, buscando novos conhecimentos, e se a gente não transbordar isso, se a gente não pegar o que a gente está aprendendo e colocar em prática e transbordar para outras pessoas. Eu tenho falado que conhecimento dentro deste cérebro, sem a gente transbordar isso, é somente gordura. Lembra que eu estou sempre falando isso? Então, gente, hoje eu trouxe para a gente conversar um pouquinho sobre criatividade. É sobre isso mesmo, gente. Eu tenho dito para vocês que tudo que eu tenho transbordado aqui nesse canal, nesses vídeos, é o que eu realmente vivo, é o que realmente tem feito sentido para minha vida. Então, eu era uma das pessoas que gostava muito de me orgulhava assim às vezes, né, quando eu olhava uma pessoa com uma criatividade, que conseguia construir, produzir, ter ideias transformadoras, eu admirava e ficava dizendo, poxa, eu poderia ter nascido, ou por que eu não nasci com essa criatividade? Ou então eu dizia assim, poxa, eu não sou criativa, tão criativa quanto essa pessoa. Quantos de vocês já não disseram isso? Que vocês não se acham criativos e que você admira os outros que são criativos, mas você não se acha. Pois é, eu também era assim. Exatamente, gente. Eu comecei a entender, né, através dos estudos, eu tenho dito para vocês que investimento em conhecimento é muito importante. E eu estou participando de um processo de mentoria que tem sido maravilhoso na minha vida. E hoje, na mentoria de hoje, o nosso aprendizado foi sobre criatividade. E eu queria compartilhar com vocês rapidinho, porque às vezes a gente fica dizendo pra gente que nós não somos criativos, e o nosso cérebro, ele se apropria dessa mentalidade, né, de que nós não somos criativos, ou chamamos isso de uma mentalidade de normalidade, de que eu não sou criativo. Então o cérebro se acostuma com isso. O cérebro fica passivo diante de determinadas situações, diante de determinados problemas, porque a criatividade nasce, gente, diante dos problemas, sabiam? Diante dos desafios, onde nasce as criatividades de todas as pessoas, ou de situações que elas vivenciaram e elas descobriram que tinham sim algo que poderiam fazer para mudar aquilo. Então veja só, os grandes produtores, os grandes construtores, os grandes criadores, né, de resoluções extraordinárias que a gente admira, já assistiu ou que já leu em alguns livros, eles partiram de um princípio, de fazer algo que ninguém fazia, ou de fazer algo sobre o que alguém já fazia para que alguém fizesse muito mais. Olha que interessante. Então, gente, esse é um código que hoje para mim foi muito forte, né? O ensinamento de que a criatividade, ninguém começa nada do zero. A gente parte da nossa imaginação, primeiro vai para a nossa imaginação e depois a gente começa a transformar essa imaginação em realidade. E tudo está ao nosso dispor, a natureza, tudo que está ao nosso redor está pronto. Nós só precisamos trazer à existência dentro da nossa mentalidade, da nossa mente, as possibilidades de criar. Então, eu queria dizer para você, o que você hoje, na tarde de hoje, pode anotar num papel e você poderia dizer, a partir disso aqui, eu vou transformar. Aí, para despertar sua mente, lembra quando a gente era criança, que a gente tinha alguns brinquedos que a gente gostava? Então, aqueles brinquedos a gente olhava, imaginava, fazia várias imaginações, e às vezes a gente até, quando criança, criava algumas coisas a partir dos nossos brinquedos. Então, uma da dica que eu dou é que você lembre desses brinquedos que você gostava enquanto criança e traz aí a sua memória para despertar a sua criatividade no dia de hoje. Essa é a minha dica de hoje. Vamos então trabalhar nossa criatividade hoje, certo? Um abraço para vocês e tenham uma tarde abençoada.